A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos abordar mais uma aula especial, a lição de número 9, que vai tratar do título Uma Visão Bíblica do Corpo. Ela nada mais é do que uma lição quão importante igual às outras. Ela tem o mesmo papel, a mesma importância das demais lições que nós estudamos e ela é uma lição muito atual. Então, eu gostaria que já desde o início você deixasse aí o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, você que já conhece o nosso esforço, a nossa dedicação e o nosso compromisso com a palavra de Deus e também deixe aí na medida do possível, deixe o seu comentário. Isso vai agregar muito ao nosso canal. E também não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais, ok? Então nós vamos falar sobre uma visão bíblica do corpo. O nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, ou seja, essa liberdade e a glória do corpo criado do pó úmido da terra não é e não foi criado para a prostituição, ou seja, os apetites sexuais, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então nós vemos claramente aqui em 1 Coríntios uma luta entre o Senhor Jesus e os apetites desenfreados do nosso corpo, os apetites sexuais desenfreados. Também, na verdade prática, o autor vai dizer: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então aqui, dentro dessa verdade prática, levando em consideração 1 Coríntios, que o autor usou, Paulo usa os apetites normais, tá, de comer e de sexo para ilustrar a natureza da liberdade, que esse é o grande foco. Então você vai ver aí elementos como liberdade, alimento, corpo, apetites sexuais e a própria imagem e ação, pessoa de Jesus Cristo, como elementos que compõem 1 Coríntios capítulo 6, do 12 ao 20, que faz essa ilustração à liberdade do nosso corpo, ok? É por isso que quando você olha o versículo 12, você vai ver Paulo falando sobre liberdade, disciplina e prudência. Isso no versículo de número 12. No versículo de número 13, ele vai fazer referência aqui à liberdade, a comparação, na verdade, entre a liberdade e o alimento, 13 e 14. O versículo 15, vai falar sobre o pertencimento, após ele explanar alguns exemplos sobre a questão da comida e liberdade. Ele falando sobre o corpo, alinhando esse pensamento ao corpo, ele vai falar que esse corpo pertence a Cristo. O versículo 16, 17 e 18 vai falar que da mesma forma que esse corpo deve ser unido a Cristo, a fornicação, os apetites sexuais, na verdade, faz a separação do homem, ou seja, corpo, homem, de Cristo. E o versículo 19 ao versículo 20 vai mostrar a especificidade, o valor que esse corpo tem, o caráter que ele tem e a posição ao qual ele ocupa, que no caso aqui ele é comparado e ocupa uma posição de santuário, aonde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita, ok? Então, entendendo tudo isso, nós vamos ver e vamos abordar dentro da lição uma visão materialista do corpo, como é que a sociedade vê, analisa e contempla o corpo humano. Dentro de uma visão bíblica? Não,
como templo do Espírito Santo? De forma alguma, mas dentro de uma visão materialista, ok? Então o autor já deixou bem claro que existe um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, e isso nós já abordamos e já falamos em outras aulas, né, passadas, sobre a questão do propósito, da finalidade e dos papéis específicos desse corpo criado lá no livro de Gênesis. Então isso nos dá a ideia da importância e da funcionalidade desse corpo, ok? Então vamos lá. Deus criou o ser humano já na introdução, tá bom? Para o louvor da sua glória. Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. A criação, eu também já disse aqui em outras aulas, ela demanda respostas e ela demanda atitudes desse ser criado, ou seja, o homem tem que responder às normas, critérios e objetivos estabelecidos por Deus, porque nós que estamos aqui temos uma visão bíblica do corpo. Então ele possui propósito, finalidade e papéis específicos. Então ele tem que responder às demandas que foram instituídas lá no livro de Gênesis, tá? Então nós podemos compreender que a criação do homem e as características do corpo nas escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Então a visão bíblica do corpo, o seu propósito e a glorificação final. Então é um paralelo, né, entre a visão secular e a visão bíblica. Como é que esses dois veem a questão do corpo? Então o homem, se nós pudermos analisar aqui, o homem é a meta. Ele é a meta, é a coroa da criação. Também coloquei aqui que o mundo é o cenário da atividade humana. Isso é fato. Deus criou o mundo, colocou o homem para governar e para dominar e para multiplicar-se sobre essa terra, ok? Então ele exerce o seu poder através da autonomia que o próprio Deus deu. Criado essencialmente espiritual, ele tem um aspecto invisível e imortal, ok? E outros elementos dessa imagem são, na verdade, a mente e a vontade, a integridade intelectual que Deus deu para cada um e também moral, com verdadeiro conhecimento de justiça e de santidade. Então o ser humano foi criado dessa forma, ok? Então o corpo é visto como o órgão adequado para compartilhar a imortalidade. Compartilhando a imortalidade e outra coisa essencial, e o domínio sobre a criação. Então esse corpo, então Deus poderia ter feito o homem somente de vento, de sopro, de espírito, não. Ele criou esse invólucro para que ele também pudesse dominar a criação feita através do mundo existente. E também que esse corpo fosse um elemento para a eternidade, que seria feito e utilizado também para a eternidade. Olha para você ver como é complexo e como é lindo e maravilhoso essa compreensão do corpo, tá bom? Então vamos lá. A criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Então esse Adão foi criado do pó úmido da terra. Eu gostei muito, eu utilizo agora a partir dessa perspectiva que eu vi, o pó úmido da terra. O homem foi criado dessa forma. Nós já falamos também sobre a criação perfeita e a criação parcial, né, que foi interessante também. Nós abordamos isso nas outras aulas. Então, nós vamos ver aqui que esse Adão, se você pegar a origem do termo, Adão pode significar homem, mulher, ele pode estar abrangendo homem e mulher, Ada, humanidade, né? Também pode abranger
nas suas vertentes, a palavra costas, a palavra cadáver, enfim, ele tem uma série de variantes que podem trazer a própria palavra homem, né? Ela tem os seus vários significados, tanto dentro da língua grega quanto na língua hebraica. Então, Adam significa avermelhar-se, ou seja, concernente à vermelhidão original da pele. Então, a gente entende que Deus não criou nem o branco e nem o negro, né? Ele criou um ser humano com esse tom mais avermelhado, porque a origem da palavra nos dá essa ideia bastante interessante. Então, esse Adam também significa homem, como eu já falei. Varão significa gênero humano, pode significar pessoas ou alguém indefinido, ok? O fato é que ele foi colocado no começo, no início, numa posição elevada acima da criação. Ele perde essa posição elevada acima da criação por causa da degradação que o homem vem sofrendo, e por isso a Bíblia é enfática em dizer que toda a criação geme, né, por causa dessa queda, mas para o futuro é prometido uma posição mais elevada, ok? Então esse ser humano que é criado, né, esse homem que significa humanidade e abrange homem e mulher, é distinto de outras criações, ok? Criado por ato especial e imediato, sendo único, criado imagem e semelhança de Deus. Então aí nós temos uma ideia bem interessante sobre a ideia da criação, né? Esse corpo que é formado do pó úmido da terra e é soprado fôlego de vida dentro desse corpo de pó úmido, e aí depois você vai ver a criação da mulher através da carne e osso de Adão. Então nós temos a criação que é perfeita e a execução que é parcial, homem e mulher, macho e fêmea. É por isso que nós abordamos a questão da sexualidade dentro de uma questão bíblica e também biológica, ok? Então, o homem não devia se sentir mimado, né? Aqui nós vamos abordar Gênesis capítulo 6, versículo 3, que está dentro da ideia da constituição do ser humano, subtópico de número 2. Eu já ia adiantando o versículo, mas vamos aqui, ó. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa e também interna. A parte externa é o corpo ou a carne, nós já compreendemos muito bem isso, chamado de homem exterior. E a parte interna é composta pelo espírito e alma. Lembrando que no Velho Testamento nós não temos, você pode pegar qualquer livro, até da própria CPAD, né, que é a nossa base aí de teologia, né, de livros. Eu tenho muitos livros aqui, até um pouquinho mais para cima aqui. Eu costumo sempre utilizar, na sua grande maioria, livros da própria CPAD, porque eles trazem a nossa realidade teológica, o nosso conteúdo teológico e a nossa fé que nós acreditamos, a nossa abordagem teológica. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que no Velho Testamento realmente eles não faziam essa separação entre alma e espírito, até pelos próprios termos, nefesh, ruach e outros termos, que não faziam essa separação, era só corpo e espírito, ou corpo e alma, né? E no Novo Testamento nós já temos essa tricotomia mais bem acentuada, mais bem diferenciada, separada, enfim. O fato é que nós acreditamos nessa tricotomia, que existe uma alma, que existe um espírito e o propriamente dito corpo que nós vemos. Então Gênesis capítulo 6, versículo 3, né, que é colocado aqui, é interessante quando nós abordamos esse versículo, por quê? Porque lá fala quando Deus estipula, na verdade, a questão dos anos de vida.
Lá a palavra homem, ela pode estar fazendo referência à humanidade em si, ou a uma pessoa específica, então o termo ele é muito vago. Mas, em via das dúvidas, dentro desse termo, eu peguei um comentário do comentarista Beacon, né? O homem não devia se sentir mimado, né, concernente à fala de Gênesis capítulo 3, porque ele também é carne. Ele foi posto em provação por 120 anos e ele não viverá além disso. É interessante essa ideia do corpo, da vida, da criação, é que é um fato, né? O ser humano ele foi colocado no Jardim do Éden para viver em plena satisfação, em plena alegria. E, infelizmente, o fato do pecado fez com que ele deixasse o seu estado de perfeição para viver uma vida completamente cheia de dificuldades, com muita alegria, mas também com grande amargor, com grandes perdas, com grandes decisões para tomar, decisões que podem ser vantajosas, vitoriosas, mas decisões que podem gerar perdas e também mortes. Então o homem é posto em provação durante um período de 120 anos, ou seja, até 120 anos. Até o próprio salmista vai dizer que a duração da vida é 70. O que passa disso é enfado e cansaço. Acho que, se não me falha a memória, Salmo 90, versículo 10, se não me falha a memória agora. Então o fato é que realmente a nossa vida ela é colocada em provação todos os períodos da nossa história. Nós nunca temos, vamos dizer assim, um momento de paz. É por isso que Jesus falou que nós temos que ter paz nele, porque no mundo nós temos muitas aflições, tá? Em mim tenhais paz, porque nós vivemos realmente períodos de provação. Por mais que você tenha uma situação financeira muito boa, uma saúde muito boa, em algum momento da sua vida, em alguns pedaços da sua vida, você vai ter grandes tribulações e grandes desafios. Então, ele é posto em provação por 120 anos, que é o período da nossa vida. É bem interessante, depois você analisa esse versículo, dá uma pregação muito boa para você aplicar na sua igreja, ok? Então vamos lá. Então a alma, o autor definiu aqui bem claro qual que é o nosso pensamento pentecostal sobre isso. O espírito é o componente ao qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. É aonde é escravizado. O espírito é escravizado. O espírito escravizado pelo diabo faz com que a alma sofra e que o corpo colha os seus resultados dessa dominação do espírito. Então a alma é definida pelos aspectos da mente, emoção e vontade. O espírito é o componente pelo qual se tem comunhão, e o corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição, né? Então nós vemos aqui um texto bastante importante sobre a composição do espírito, alma e corpo, lembrando que o espírito é dominado pelo pecado, ele é escravizado pelo pecado, mas ele tem uma porta, uma janela por onde ele consegue ser atacado, que é a nossa alma, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o corpo é apenas o veículo que conduz o pecado e faz com que ele aconteça de maneira efetiva, ok? Então, a queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos capítulo 7, do 20 ao 23. Nós vamos ver que dentro desse contexto do 20 ao 23, que é o versículo de Romanos capítulo 7, Paulo mesmo dizendo, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu quero segui-la, mas existe a lei da razão que está sobre a minha vida, porque Deus deu isso a nós, a capacidade, o intelecto, dado igual homem e mulher, o que muda é apenas a sua sexualidade, o seu dimorfismo, né, os seus traços arquétipos, isso muda, mas a capacidade de pensar, de raciocinar, de decisão, isso foi dado de igual modo para os dois sexos. Mas existe a lei da razão e a lei do
pecado. Então eu tenho a lei de Deus, que ela é perfeita, maravilhosa e quer o meu bem. Só que existe a lei da razão e a lei do pecado. E essas duas estão guerreando-se entre si para que possa, de alguma forma, estabelecer um desses dois. A lei da razão ou a lei do pecado. Qual é que vai dominar e sobrepor a lei de Deus, né? E dentro dessa questão da razão aqui, nós estamos também entendendo que é pela razão que nós compreendemos as coisas de Deus, o nosso propósito. Então isso inclui também a nossa fé. A Bíblia fala para nós transformarmos o mundo pela renovação do nosso entendimento. Então essa fé, ela muda e transforma toda a nossa vida psíquica e social e espiritual, ok? Então vamos lá. Se o ser humano for afetado em um dos elementos da sua constituição humana, então nada é desperdiçado pela Bíblia, ele será afetado inteiramente. Por isso que ele é um homem pensante, ele é um ser social, ele é um ser que tem as suas características peculiares. Se ele não está bem fisicamente, espiritualmente pode ser afetado. Se ele não está bem espiritual, a sua parte física, a sua parte cognitiva pode ser afetada. Se ele não estiver bem aqui, o seu corpo vai padecer, a sua fé vai esmorecer. Então é uma tríade de corpo, mente e espiritualidade muito importante, porque uma ajuda a manter a outra. Então é óbvio que a espiritualidade ela está acima, a fé está acima de tudo, mas eu preciso entender que o meu corpo precisa estar bem, eu preciso cuidar desse corpo para que a minha espiritualidade também esteja bem, eu esteja bem comigo mesmo. Estando bem comigo mesmo, eu estou bem com o próximo. Estando bem com o próximo, eu estou bem com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu lembro que eu falei que se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou estar bem com o meu próximo? Se eu não estou bem com o meu próximo, como é que eu vou dizer que eu estou bem com o próprio Deus, né? Então, é uma tríade também bastante interessante. O tópico de número 2 vai falar sobre a visão bíblica do corpo, a parte exterior do homem. O homem, corpo, é soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. No grego é sarx, né? Quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Então, a carne é sempre descrita num sentido negativo, principalmente pela filosofia, e na Bíblia ela entende que existe um mal, mas esse mal pode ser recuperado porque o corpo também faz parte dessa transformação, então ele não é totalmente descartável. Então, o homem, através do seu corpo, eu até fiz aqui um apanhado de um pensamento interessante, o homem, através do seu corpo, não é só senhor de si mesmo, tá? Mas também, graças a ele, o corpo, ele se torna senhor do mundo. E isso nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo de número 8, aonde diz: sejam férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra e dominai sobre ela. Isso quem falou foi o próprio Deus. A quem que ele falou? Ao ser humano criado. Como é que ele vai fazer todas essas ações? Através do corpo físico que lhe foi lhe dado. Então o corpo ele é importante para o domínio do mundo ao qual ele foi estabelecido. O corpo é um componente fundamental. Para quê? Para existir, para viver, para conhecer, para desejar, para fazer e também para ter, e etc. Ou seja, participar das bênçãos de Deus
é algo maravilhoso. Você vai conseguir isso através desse corpo que lhe foi lhe dado. Uma paisagem linda, um local lindo aonde você foi, você só tem acesso a ele graças ao corpo que o Senhor te deu. Então isso é interessante. Então o corpo, ele foi criado como elemento, ou seja, como parte de um todo essencial do homem. Quando eu falo ele traço elemento, eu estou falando que ele, corpo, é parte essencial de um todo. Então eu não posso valorizar no cristianismo somente a parte material, espiritual do ser humano. Eu preciso valorizar esse corpo, eu preciso utilizar ele da melhor forma, seja a esfera que for. Então esse corpo é fundamental. Então, mediante o corpo, o homem é um ser social, tá bom? Religioso, e por meio dele, suas obras serão um dia aprovadas ou reprovadas diante de Deus. Então, olha para você ver que interessante, que importante que é isso, né? E que a vossa luz, olha o texto bíblico do Evangelho, e a vossa luz brilhe diante dos homens, e eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, essa obra só vai ser vista através do corpo, e eles vão glorificar a Deus através das suas atitudes, ações e decisões ou papéis de liderança, ok? Então, essa palavra hebraica, nefesh, né, é traduzida como corpo, tá bom? Mas a sua tradução comum é alma, vida, ou seja, ela significa um organismo vivo que está sobre a terra. Os hebreus, como eu falei, não tinham o conceito do corpo físico como temos hoje. E também não eram sensíveis a essa diferença entre corpo e espírito como nós, ok? Então vamos lá, o subtópico de número 2 vai falar sobre templo do Espírito Santo. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Só vai entender isso quem realmente for cristão. Quem não for cristão ou que não tenha um viés cristão, ele não vai entender que esse corpo tem um papel específico que ele pode usar para o devido fim que ele quiser. O fato é que esse corpo está condenado à morte por causa do pecado, mas está condenado à morte por causa do pecado, mas também está sujeito à ressurreição pela salvação por Cristo, ok? Então olha para você ver que interessante. Nesse sentido, essa parte material do salmo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então, olha para você ver que coisa interessante. Se nós pegarmos o corpo e fizermos um paralelo, né, uma metáfora sobre o corpo, olha para você ver que interessante. O corpo seria o átrio exterior, porque nós já falamos aqui, e a Bíblia e o texto deixou bem claro, né, aqui no versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 6, Nora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então eu tenho características de um templo. Quais seriam essas? O corpo é o átrio exterior, ou seja, a vida sensível a todos. É o átrio exterior, o corpo, tá? A alma é o lugar santo, aonde estão as emoções, a vontade, a mente, assim como tem no templo. E o espírito seria o lugar santíssimo, ao qual ali somente o sumo sacerdote poderia entrar de forma anual. Mas aqui o homem não pode ter acesso a ele, porque é uma área restrita. Mas é o esconderijo do Altíssimo. Somente Deus conhece esse lugar santíssimo que é o Espírito, ok? Então olha para você ver que lindo, que maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Ele citou aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, que fala sobre a finalidade dos membros e da sua função, essa finalidade do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, vai falar que nós devemos fugir dos desejos dessa carne,
tá? Então, por quê? Justamente por um fato aqui, né, especificado em 1 Coríntios, porque teve um preço a ser pago. Olha para você ver, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, né? O versículo 18 fala sobre isso, o versículo 19, né? Não entendeis, o versículo 19 de 1 Coríntios, porque ele usa aqui uma série, né? Versículo 15, 18 e 19 de 1 Coríntios capítulo 6. O versículo 19 ele vai falar, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, vocês não compreenderam, ou se você pega aqui o versículo de número 15, que nós já falamos, não sabeis que os seus membros são de Cristo? Olha para você ver uma série de indagações falando, olha, vocês não estão entendendo que a função do corpo de vocês tem um propósito específico e que o que vocês têm não é de vocês, é do Senhor, porque vocês não pagou preço algum, foi Ele. Então vocês têm que compreender isso. Então ele faz essa série aqui de 3 em 1 Coríntios capítulo 6. Glorificado na ressurreição. Aqui ele vai falar que entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, tá? Aqui falando sobre a questão da morte, né? Biologicamente falando, a morte ela é a serva da economia. Por que ela é a serva da economia natural? Porque ela garante a propagação da espécie. As pessoas morrem, pessoas nascem. Há a necessidade de nascimento. Então ela é uma serva natural da economia. Isso é o sentido biológico da morte. E a morte, Salmo 116, versículo 15, a Bíblia fala que para Deus ela custa muito caro ao Senhor. Ou seja, se você pega lá, capítulo 116, versículo 15 de Salmo, vai dizer, custa muito caro ao Senhor ver morrer seus fiéis, ou seja, o trabalho, o serviço, a adoração, o sacrifício, a graça, enfim, tantos elementos que compõem essa vida, eles se findam. Tanto é que quando você pega o Salmo, uma das indagações dos salmistas é de que na morte não tem como adorar o Senhor. Ou seja, ele deseja fazer tudo isso em vida porque ele sabe que na morte não há essa questão da adoração, de oferecer sacrifícios na condição ao qual ele está em vida. É um outro aspecto, é uma outra realidade, é um outro momento e ele tem que aproveitar o máximo. Então, para Deus, custa muito caro. É um investimento que Deus faz, Deus chama desde o ventre, Deus chama no meio das drogas, no meio da bebida, da cachaça, Ele investe, Ele faz acontecer na sua vida. E passa o tempo, por falta às vezes de cuidado do próprio ser humano, ele vem a falecer antes do tempo por causa de um mau cuidado do corpo ou porque ele degradou demais o corpo e ele teve uma vida menor e mais curta na Terra. Então nós também somos responsáveis pela quantidade de tempo de vida que nós temos. Se nós pegamos uma pessoa que fumou praticamente a vida toda, pode ter certeza que ela vai ter uma quantidade de vida menor do que aquela pessoa que nunca fumou. Isso é fato científico. Então tudo que a gente faz, a gente começa a degradar o nosso corpo. O fato aqui também que ele usou a ideia do estado intermediário. Eu acredito que vai ter muita pergunta sobre isso e eu queria explicar aqui de uma maneira bem fácil, bem prática, tá? Sobre esse estado intermediário. Esse estado intermediário que o autor colocou aqui é interessante. Por quê? Porque está falando do lugar espiritual onde as almas e os espíritos aguardam a ressurreição de seus corpos. Aí alguém vai perguntar para você, mas como é que funciona isso? Como é que se localiza isso? O estado intermediário da alma, né, é uma grande incógnita, né, que é respondida aí dentro da teologia. E tem uma visão, tá, que diz o seguinte, que a visão do Seol antes da cruz é que havia dois compartimentos, onde
Cristo entrou para libertar os redimidos. Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 3. Então, essa visão do Seol, Hades, Seol, é uma visão dicotômica, né? Que havia dois lugares, e um ficava o justo, um ficava o fiel, e que Deus desceu lá para resgatar, para tirar esses homens que estavam ali, que no caso são os antediluvianos, né? E pós-diluvianos antes de Cristo, tá? Então, na verdade, o Novo Testamento afirma que no momento da nossa morte esperamos com Cristo. Peraí, então como é que fica essa situação? Se você pegar, eu tenho que fazer questão de citar aqui, né? Se você pegar esse estado intermediário, quais são os versículos principais que nós defendemos, né? Apocalipse 6 e 9, Lucas 9, do 30 ao 31, Lucas 16, do 19 ao 31, Lucas 23, 43, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Atos capítulo 7, versículo 56, tá? Então esses textos são bases aí para poder entender melhor essa questão do estado intermediário. Mas espera aí, vamos lá. É um lugar espiritual onde as almas e os espíritos, né, tá na mesma concepção, aguardam a ressurreição de seus corpos, tá? Então, o que não é o estado intermediário? O que não é? Primeiro, purgatório. Não é o estado intermediário. Esse Seol Hades, né, seria uma segunda oportunidade, que seria aí um processo de purificação. O segundo seria o Limbus Patrum. O Limbus Patrum seria a borda ou orla do inferno, ou seja, essa ideia muito católica, né, entendia que era a borda do inferno aonde Jesus desceu para libertar os santos que estavam aprisionados ali, antediluvianos, e pessoas que morreram até a vinda de Cristo. Tá? Então seria o Limbus Patrum, que é a borda do inferno. O C seria o Limbus Infantum, que é o lugar, né, o Seol Hades, onde estariam as crianças não batizadas. Tá? Então a Igreja Católica tinha a ideia das crianças que não eram batizadas iam para o inferno, tá bom? E a D não é um estado de reencarnação, migração ou perambulação. Então, o que eu falei aqui, o que não é um estado intermediário. Então, qual é o local? O local, essa habitação fixa e temporal, esse modo de existir entre a morte física e a ressurreição no Antigo Testamento, era o quê? Era o Seol, e no Novo Testamento é o Hades. Por isso que nós usamos as duas palavras, Seol Hades, né? Seol hífen Hades. Né? Esse Seol Hades seria o local temporal, tá bom? Onde existia a divisão entre a morte física e a ressurreição. Então, entendendo isso, que Hades, Seol é a mesma coisa, né? Nós tiramos uma da palavra hebraica, a outra da palavra grega, né? Hades, Seol. Então, o que seria? Esse lugar seria um local de consciência, tá bom? E ação racional. Então, em primeiro lugar, seria o de consolação e o paraíso, ou seja, a mesma coisa. Consolação e paraíso seria esse ambiente. O segundo lugar seria o de tormento, porque nós estamos falando desse estado intermediário, como é que se caracteriza ele, né? Se você pega a história de Lázaro, havia um estado onde tinham justos, o lugar de sofrimento, e no meio tinha um grande abismo, tá? Então ali não é uma parábola. Aí você entende o seguinte, o Seol Hades antes e depois do Calvário. Como é que nós podemos resumir isso? Primeiramente, antes, era o lugar dos justos, lugar de tormento, lugar de trevas, prisões, tá? Presos, ou seja, presos cativos. Vamos exemplificar aqui. Antes existia 3 ambientes. O lugar dos justos, o lugar de tormento e o lugar aonde estão aprisionados os anjos caídos, aonde os homens não têm acesso. Então são 3 esferas desse estado intermediário, aonde está os santos,
que é o lugar dos justos, seio de Abraão, paraíso. O lugar de tormento e o local de prisões em trevas, ao qual estão os anjos. Depois de Cristo, depois que Cristo venceu a morte no Calvário, né, não só a morte, mas também a sepultura, a partir daí, você vai ver que o paraíso que estava nesse ambiente foi transladado para o terceiro céu. Então, os justos que estavam nesse estado intermediário, não quer dizer que foram eles tirados de lá e levados para o paraíso. A ideia central dentro da teologia é que esse ambiente foi transladado totalmente para o terceiro céu. E agora eles estão ao lado de Jesus, é por isso que eles usam Apocalipse, que fala lá do período da tribulação, e os justos começam a argumentar, Senhor, até quando vai continuar isso e tal? Então você vai ver que a mudança foi vivenciada por esses justos para o terceiro céu. Então nós temos aí o período antes e o período depois da crucificação e glorificação. De três ambientes, Deus translada um todo daquele ambiente e leva esse ambiente junto com os santos para o terceiro céu. Então, gostaria que os irmãos se aprofundassem um pouco mais, né? Aqui não é um ambiente de aprofundar, mas para você entender melhor, tem um resumo muito interessante que eu peguei de uma maneira bem mastigada, bem objetiva, que é isso que eu acabei de passar para vocês, na lição de número 3, o estado intermediário dos mortos, que foi tratado no terceiro trimestre de 1998, no dia 19 de julho de 1998. Então lá você vai ter todo um resumo, que é uma lição, é uma aula, que para a época eu acredito que foi muito complexa, mas que para nós hoje serve como um resumo, muito interessante, tá bom? Então vamos lá, a visão secular do corpo. O hedonismo e o narcisismo, né? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, como eu disse aqui. Você se precaver, você ir no médico, você manter uma alimentação boa, uma alimentação não abusiva, tratar com exercícios físicos, embora todos nós temos uma deficiência nesse contexto de ter uma vida saudável através de atividades físicas e tudo mais. Então manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Só que o hedonismo, o narcisismo, né, esse hedonismo que é o prazer como estilo de vida, ou o narcisismo, que é uma opinião elevada sobre si mesmo, tem tratado o corpo de forma vaidosa e não de forma a glorificar o próprio Deus, né? Então essa vida, né, tem esse estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Aí ele vai citar aqui que o indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de admiração. Então a não aceitação pessoal do corpo, daquilo que ele é, daquilo que ele tem, daquilo que ele se tornou, e a imposição da sociedade coloca o indivíduo em um estado de negação e também de sofrimento, porque biblicamente você entende a importância, o papel, a funcionalidade, a finalidade desse corpo. Quando você foge à regra do conceito bíblico de corpo, você começa a entrar em um estado de negação e sofrimento, porque você começa a se inspirar em outros padrões que são estabelecidos pelas redes sociais, pela mídia digital, pela mídia aberta, esses padrões que muitas das vezes são colocados e trazem grandes prejuízos. Aí nós temos a erotização e libertinagem, tá? Então, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Não se trata de algo impuro, tá bom? Então, essa revolução sexual que houve na década de 60, foi a grande onda da nossa era moderna, ela trouxe aí uma erotização muito grande.
Revolução Sexual, anos 60, movimentos sociais, anos 70, e no ano 80 houve o boom da indústria pornográfica no mundo. Isso trouxe padrões, trouxe ideias erradas sobre o corpo, a forma de utilizar o corpo, a forma de ganhar dinheiro com esse corpo, enfim, a infidelidade, né, concernente ao casamento, trouxe uma série de destruição com o boom da indústria pornográfica nos anos 80, que trouxe uma ideia totalmente errônea do nosso corpo, tá? O corpo, para ser um objeto de desejo, realizações, compensações, estímulos, né, em detrimento do seu real propósito, finalidade e função, tá bom? A liberdade e autonomia, nós vamos ver a questão do livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 fala muito sobre isso. Comerás livremente, versículo 16. Não comerás, versículo 17. Eu tenho aqui uma liberdade condicionada às normas e condutas. E exige de nós o quê? Uma resposta, tá bom? Então nós temos que dar resposta a essa liberdade que nos foi posta, que ela é condicionada às leis, regras e normas estabelecidas por Deus. Então, nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, né? Então nós vamos ver a atuação desse existencialismo ateu, que nós temos que usufruir, desgastar o nosso corpo em questões de prazer, tá bom? Prostituição, drogas, suicídio atualizado, suicídio assistido, o uso desenfreado do nosso corpo causa grandes marcas. Até o trabalho excessivo também causa prejuízo. Tem gente que acha que trabalhar demais é sadio, e não é, tá? Porque se você trabalha demais numa empresa, você desgasta o seu corpo, você perde o prazer na família, perde o prazer de viver, perde o prazer de estar com seus filhos, e você começa a criar grandes problemas. Você ganha muito dinheiro, mas perde a sua família, perde a sua saúde, perde tudo aquilo que você tem de mais importante, perde uma viagem, perde isso, perde aquilo em prol do trabalho. Então nós temos que ter o equilíbrio, ok? Então nós ficamos aqui com essa belíssima aula. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.